Bom, pessoal, nós estamos aqui na região do Cerrado, que é uma das formas de vegetação mais comuns aqui no Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste aqui, ele é, vamos dizer assim, o mundo do Cerrado. E o Cerrado, para quem não conhece bem, ele impressiona pela diversidade. Você tem áreas de Cerrado que são verdadeiras matas. Você tem outras áreas do Cerrado que é o que nós chamamos de campo limpo, cerrado fino. Tem os locais que é o cerrado grosso, com vegetações, arbustos mais desenvolvidos. Estamos dentro de uma mata de galeria. Aqui tem a ocorrência, por exemplo, do jatobá. Eu estou com um fruto do jatobá aqui. Esse mesmo jatobá que eu tenho esse fruto aqui, ó, ele ocorre no campo, jatobá do campo, com características diferentes. Esse aqui é o jatobá da mata, igualmente saborosos. Humanos podem ingerir esse, pode comer outro também. Diversos bichos da nossa fauna consomem esse fruto, né? E é um exemplo então do quanto que o Cerrado tem essa diversidade. O Brasil é um país caracterizado por suas exuberantes florestas tropicais, principalmente nos biomas Amazônia e Mata Atlântica. E isso acabou dando um vício para as pessoas e para os próprios brasileiros de achar que toda vegetação tem que ser floresta, né? Então nisso sofrem os biomas Pantanal, Cerrado e Caatinga e também o Pampa de acharem que são áreas de vegetações degradadas. Não são. Esses biomas têm uma riqueza própria, né? O Cerrado é a savana mais rica do mundo, só que isso não tem chegado às pessoas, né? Esse tipo de informação. E a gente tende a achar que floresta é um tipo único de vegetação do mundo, o que é um erro. Quando a gente fala de vegetação, é importante diferenciar vegetação e flora. Vegetação é a massa de plantas que a gente enxerga em um trecho, né? E flora são as espécies que compõem esse trecho de vegetação. Então, por exemplo, a vegetação claramente é a expressão da flora. Então, se eu tenho uma flora de plantas que são ervas, eu vou ter um campo. Se eu tenho uma flora de plantas que são árvores, eu vou ter uma floresta. E a situação intermediária é a savana. Os campos nativos e as savanas que ocorrem no bioma cerrado não são florestas degradadas. Tem mais a ver com uma visão romântica de que a floresta suntuosa é o lugar mais magnífico que existe, mas aqui também é um ecossistema rico, biodiverso. No Cerrado existem campos, savanas e florestas, as três formações básicas que acontecem nessa região. Sendo que campos e savanas respondiam originalmente por mais de 70% do bioma, por isso que ele é classificado como uma savana. Clima, principalmente precipitação, né, e temperatura, definem todas as vegetações de forma mais grossa no mundo. Mas o mais importante para definir as savanas é a sazonalidade do clima, que significa que chove uma época do ano e uma época do ano fica sem chover. Aqui no Cerrado, por exemplo, isso varia de 3 a 6 meses, então uma estiagem de 6 meses é muito importante para a definição de uma savana. Em outras savanas do mundo isso também acontece. Os solos do Cerrado são solos muito antigos. O que eu quero dizer é que eles são muito antigos na escala geológica de evolução do planeta. Então são solos muito intemperizados pela chuva, pelo vento, pela enxurrada principalmente. E isso faz com que os nutrientes do solo sejam lavados ao longo do processo evolutivo do solo. Todo solo no Cerrado é pobre em nutrientes? Não. Solos de mata, por exemplo, das matas que ocorrem no Cerrado, são mais ricos em nutrientes. Solos de floresta estacional que acontecem no Cerrado tem um teor maior de cálcio, por conta que tem uma origem calcária. Mas a maior parte dos solos da região mais dominante, das chapadas, das regiões de baixão de vegetação rasteira, onde tem muitos campos, os solos têm uma menor fertilidade. As rochas daqui da geologia da Chapada dos Veadeiros, né, as rochas locais, são 3 grandes grupos geológicos. Se formaram todos
em fundos marinhos ou em marés ou em praias. Dentro do Parque Nacional nós temos 2 grupos que chamam Formação Arraias e Grupo Traíras, e o Grupo Traíras é todo marinho. A Arraias era continental e o Traíras é marinho. Então, nos mares ou nas praias, o que a gente tem é erosão de rochas de locais mais altos que vão se depositar dentro de uma bacia. Então, dentro da bacia a gente deposita, normalmente na praia a gente deposita areia. Depois essas areias se transformam em arenitos, em rochas sedimentares, pelo peso de uma em cima da outra, sofrem diagênese, uma em cima da outra, esquenta e vira rocha. Depois de muito tempo, essas rochas aqui na região foram soerguidas e foram torcidas, e metamorfizou essas rochas, transformando elas em quartzitos. Só que a composição química delas ainda é praticamente só de sílica. Temos alguns pedaços dentro dessas camadas que são de metasiltitos, que são argilas que foram metamorfizadas, que foram cozidas. Nessas argilas a gente tem um pouquinho mais de nutrientes, mas elas são em camadas muito finas, de cerca de no máximo 20 centímetros. A maioria das rochas que a gente vê, que são os quartzitos muito brancos, que são essas rochas aqui, elas são compostas basicamente por sílica e muscovita. Então esses nutrientes é o que dão a origem ao cerrado, ao solo, e o solo que dá origem às plantas, os nutrientes das plantas, que são compostos principalmente por sílica e muscovita. Então não tem muitos nutrientes, não tem elementos químicos para se ter outro tipo de vegetação em cima. E como essas rochas têm de 1,8 bilhões até 650 milhões, que são as mais novas que a gente encontra na região, não tem resquícios de ter tido outra vegetação aqui em cima, de ter tido alguma vegetação densa ou diferente do cerrado e desses tipos de árvores e arbustos e gramíneas que tem aqui. Então, além do clima, da latitude que a gente está, né, para ter o cerrado, existe uma composição parecida de todas as rochas em que essa vegetação está por cima. As teorias de que as vegetações do cerrado são degradadas por eventos de fogo, elas remetem ao século XIX com um pesquisador importante que é o Peter Lund. Peter Lund é considerado o pai da paleontologia e da arqueologia, e ele tem uma influência que infelizmente ela vem até hoje. Ele teorizou essa questão de que as vegetações de cerrado são determinadas pelo fogo, o que em parte está correto, mas isso foi completamente destruído sob o ponto de vista de informação por um pupilo que ele recebeu em 1863, que é o Eugene Varmin. Varmin, que escreve um livro importante, que é considerado por vários autores como o primeiro trabalho de ecologia do mundo, ele escreve o livro Lagoa Santa, onde ele deixa claro, com dados, com estudos, que a seguinte questão: Lund, se tudo é objeto e decorrente de fogo, por que a gente tem essas áreas campestres e áreas de cerrado típico que são tão ricas? Elas têm uma flora própria, elas são muito diferentes das áreas de floresta. Então, quer dizer, Varmin, já no final do século XIX, ele deixa claro que essas vegetações são naturais, fogo é parte da história ecológica dessas vegetações, mas isso vai de encontro completamente a essa ideia única de que as vegetações de cerrado são apenas decorrentes de fogo. Não é isso. O bioma cerrado sem pessoas e sem fogo, ele não seria um bioma florestal, porque essas espécies, elas são adaptadas aos solos pobres em nutrientes, à sazonalidade climática e à alta frequência de queimadas. O papel do fogo no cerrado é essencial para a gente entender como essa vegetação foi moldada ao longo do tempo. A gente sabe que essas espécies passaram a evoluir para conseguir resistir à ocorrência de fogo e também com relação à sua disponibilidade de nutrientes do solo, que é pouca. Então,
elas passaram a evoluir na presença de solos pobres, de climas não constantes e frequência de fogo. Então, elas adquiriram características adaptativas e morfológicas para resistir ao fogo. Por exemplo, elas passaram a ter casca mais espessa, como proteção térmica para o fogo. Elas também investem em biomassa de raízes em termos de carboidratos, que são utilizados durante a rebrota. Atualmente, esse regime de fogo mudou, tanto em termos de período quanto de frequência. Antes, o fogo era causado por raios. Logo, ele ocorria durante a transição entre a estação seca e a estação chuvosa. As formações florestais não respondem da mesma forma que formações campestres e savânicas. Elas são pouco adaptadas à ocorrência do fogo, né? Por exemplo, no ambiente mais fechado, como esse que a gente está, as espécies têm uma casca mais fina, logicamente elas serão menos resistentes ao fogo. Então, o fogo pode ser usado como forma de manutenção da vegetação em locais propícios e uma vegetação que é capaz de se recuperar do fogo, como as áreas campestres. O fogo também pode ser utilizado de forma controlada para controlar a quantidade de material combustível, que é um dos principais fatores da ocorrência de queimadas. Nesse caso, você consegue proteger áreas sensíveis do fogo utilizando essa ferramenta. A importância das áreas abertas para a fauna são enormes, são muito importantes essas áreas abertas, porque nem todo animal ele se dá bem com o ambiente fechado. Todo mundo gosta do lobo-guará, da ema, de várias espécies de tatu, das codornas, né? Então são espécies de fato de áreas abertas. Existem a fauna das matas, por exemplo, os macacos ficam mais nas matas, mas esses outros animais ficam tudo em área aberta. Quando a gente não tem essa área aberta, a gente não tem um espaço para esses animais existirem. Então, quando a gente fala de biodiversidade no Cerrado, a gente também tem que pensar na biodiversidade de fitofisionomias, ou na diversidade de fitofisionomias. Existem animais de fitofisionomias abertas, intermediárias, como as savanas, e fechadas, como as florestas. Mas é muito importante a vegetação aberta do Cerrado para poder conservar essa fauna que depende desse ambiente. Uma comparação interessante que a gente pode fazer de savanas e do Cerrado em particular é que, enquanto numa floresta eu tenho, para cada espécie de árvore, eu tenho 2 espécies que são arbustos e ervas, né? Nas savanas, e principalmente no Cerrado, para cada espécie de árvore que eu tenho no Cerrado, eu tenho 7 espécies de arbustos e árvores. Eu já noto que estruturalmente eu não estou falando de uma floresta, muito pelo contrário, né? O que domina, as espécies que dominam uma savana são espécies arbustivas e herbáceas. A flora de uma savana é uma flora eminentemente, em termos de diversidade, arbustiva e herbácea, com elementos de árvores que chamam mais a atenção das pessoas e do público leigo. Tem umas plantas pequenas do Cerrado que elas são medicina. Igual tem umas plantas no Cerrado que eu conheço com medicina, tem um velônio branco, que é medicina, tem arnica, então, e tem mais plantas também. Então tem muitas plantas no Cerrado que são valorizadas, que é medicina. Agora temos também plantas que são remédios, muitas aqui. Vou citar um exemplo que para mim é a mais forte aqui da região, a quina. A quina, difícil ter ocorrência na mata, quase sempre no Cerrado mesmo, propriamente dito. A quina, ela é um remédio muito usado aqui na região e eu não sei se a indústria farmacêutica não trabalhou ainda essa essência que tem na quina, tamanha essa importância. Tem pequenos arbustos que aqui na região as pessoas arrancam a raiz. Por exemplo, tem uma que nós chamamos de tiu, é uma raiz poderosíssima. Ela é tão poderosa que muitos dizem que ela combate o veneno da cascavel, além de ter outras aplicações medicinais do tiu. Então o Cerrado é uma grande farmacopeia. Muitos povos antigos tiravam a casca do barbatimão aqui, por exemplo, e fazia remédio.
casca do pacari, a fava de sucupira. Então tem várias espécies que têm potencial para ser usado na medicina popular e que a gente pode isolar e usar na medicina química. Isso é muito importante, porque a vegetação fica em pé e ela traz sim algum retorno econômico para a população que vive nele. Além disso, tem diversas polpas de fruta que podem ser exploradas e que tem alto valor agregado na região do Cerrado. As plantas mais importantes do Cerrado para mim, tem muitas plantas, mas infelizmente a mangaba ela é uma planta muito importante, que o suco da mangaba é espetacular. Tem um cajuzinho do Cerrado também, que eu não posso deixar ele para trás, que é uma delícia. Mas tem mais plantas do Cerrado que eu amo também. Igual o piqui, para quem gosta do piqui, né? Eu não gosto, mas quem gosta tá de parabéns. Das 12 bacias hidrográficas que tem no nosso país, 8 começam no Cerrado. É porque o Cerrado está num planalto, numa região alta, as chuvas vêm dos biomas florestais, aqui elas precipitam e essa vegetação aqui, ao contrário de uma vegetação florestal, ela tem uma menor evapotranspiração. Então quando a chuva cai aqui, boa parte da água não volta. E do que cai, esses capins que vocês estão vendo aqui, eles amortecem a água. Em vez dela escorrer, essa massa vegetal, ela ajuda a água a entrar no solo. E o sistema radicular das gramíneas e das árvores, que é bem profundo, mas principalmente das gramíneas na camada superficial do solo, ajuda a água a infiltrar. Então o Cerrado ele tem uma grande importância para a produção de água. Enquanto as florestas são os reservatórios de carbono da América do Sul e do mundo, o Cerrado é um grande reservatório de água e distribuidor de água para o Brasil e para a América do Sul. Com relação às ameaças do Cerrado, eu identifico pelo menos duas que eu acho e considero bastante graves. A primeira delas é um olhar que considera o bioma cerrado, que é dominado por vegetação de savanas e campos, como se fosse uma floresta degradada. Não é. São vegetações absolutamente naturais. A segunda ameaça que eu acho bastante relevante é a demonização que aconteceu com relação ao fogo. Fogo é um elemento presente em todas as savanas do mundo, não fogo, eu não estou aqui falando de fogo criminoso, eu não estou falando de fogo fora de época, eu não estou falando de fogo deletério, mas queimar é uma característica inerente ao bioma cerrado. A gente tem registro de mais de 30 mil anos que se queimam essas áreas, e o fato do fogo estar demonizado tem ameaçado que as vegetações estão se adensando. O adensamento está cobrindo as espécies arbustivas arbóreas que compõem o cerrado, e com isso a gente está perdendo espécie. O Cerrado é ameaçado por grandes projetos de florestamento. Por que eu falo florestamento? Porque se o ambiente naturalmente não é uma floresta e eu planto uma floresta, por exemplo, de eucalipto ou de pinos, eu estou florestando aquele ambiente. Por uma grande política de estocagem de carbono, que é super importante, mas que não vê que nessas formações savânicas ela tem outras funções, como por exemplo a produção de água. Uma das principais ameaças à vegetação do Cerrado são os incêndios, que estão aí associados à expansão da agricultura, tanto em termos de limpeza de pastagem e desmatamento. Ele tem duas ameaças dialéticas, assim, contrárias. Uma é a exclusão permanente de fogo em ambientes que precisam queimar em uma certa frequência. Então, tem locais que queimam numa frequência muito alta. Um ambiente desse aqui, por exemplo, se ele queimar numa frequência anual ou bianual, ele vai ralear muito. Então, o cerrado queima, mas ele tem que queimar na frequência que historicamente ele foi adaptado. E ele também é ameaçado pela exclusão total do fogo. Aí eu pegar uma área dessa, fazer uma redoma e tentar ficar protegendo ela do fogo eternamente. O que vai acontecer? Muitas espécies que precisam do fogo numa certa frequência vão sumir e a biodiversidade, em função disso, vai diminuir.
conservação do cerrado ela passa por um reentendimento e uma reeducação das pessoas para primeiro entender o que é o cerrado. Então, para que a gente de fato conserve o cerrado, a gente tem que primeiro entender, estudar, aprender, e a gente tem bons estudos desde o final do século XIX, eu destaco aqui o primeiro e mais importante dele, do Eugen Warming, né? Então, para que essas ameaças de cerrado e a conservação aconteçam, a gente tem que perder alguns dogmas, abrir de frente o olhar sobre uma vegetação diferente de uma vegetação que é uma floresta pura, e com isso a gente de fato vai conseguir conservar o cerrado. Olha, o cerrado que a gente conhece hoje nas principais áreas de proteção, ele só existe conservado desse jeito porque tinham pessoas ali antes, ou que ainda vivem dentro delas, ou por exemplo em territórios quilombolas, que fazem um manejo de forma a não degradar o ambiente. Nós não precisamos de pensar de o cerrado ser 100% intocável. Dá para a gente conviver com o cerrado, tirar proveito da natureza do cerrado, que é um ambiente muito produtivo, e preservar o cerrado ao mesmo tempo. Não é o cerrado ficar intacto, é impossível isso. No estado que nós estamos é impossível. Mas nós podemos ter áreas e áreas mais áreas desse cerrado intacta, né? E outras áreas produzindo. Eu não tive muito convívio com fogo, eu não uso o fogo como uma ferramenta aqui na minha fazenda, né? Mas eu sou de famílias de criadores de gado que usavam o fogo nas pequenas roças e punha esses fogos assim onde o gado pastava, no nativo, capim nativo, para atrair o gado e também para evitar que quando tivesse muito seco o fogo pudesse proliferar. A minha relação com fogo, eu comecei a mexer com fogo e eu era criança ajudando meu pai a queimar a roça. Que a gente lá no Calunga, eu sou Calunga, né? A gente para plantar, a gente tinha que fazer a roça e depois queimar. Aí a gente pegava, acerava a roça tudo e depois que a gente acerava a roça, a gente colocava o fogo para queimar a roça. Mas é isso, o cerrado ele é muito diversificado. Nunca pensem no cerrado como sendo uma floresta contínua, sempre com a mesma característica. Às vezes você pensa, nossa, será que isso aqui não é mata amazônica? Não, você está no cerrado, tem essa ocorrência aqui. O cerrado não revela seus mistérios a gente que não é cativa desse destinozinho de chão.